Nesta aula vamos ver o que é CSS. Na aula anterior tivemos uma abordagem básica, o que seria o HTML, e agora vamos ver o CSS. O que seria o CSS? O CSS é a primeira tecnologia que você deve aprender após o HTML. Enquanto o HTML é utilizado para definir a estrutura e estruturar o conteúdo, o CSS é utilizado para estilizar a página, trabalhar com a aparência da página. Por exemplo, você pode usar o CSS para alterar a fonte, cor, tamanho, espaçamento do conteúdo, dividir colunas, adicionar animações, entre outras funcionalidades decorativas, isto é, trabalhar com a aparência da página. Vamos ver agora na prática como começar a utilizar o CSS. Para começar, eu vou utilizar o diretório que foi criado na aula de HTML, sendo o diretório Wikitec PHP na área de trabalho. Após ter criado esse diretório, implementamos esses 3 arquivos. Em seguida, abrimos esse projeto no NetBeans. E vamos continuar utilizando o NetBeans. Se eu vou trabalhar com CSS, eu vou criar uma nova página HTML, seleciono HTML e em seguida HTML File, Next, sendo o nosso projeto underline 004 e vamos trabalhar com o CSS. E eu já coloco que eu vou trabalhar com CSS inline. Logo vocês vão compreender, porque temos o CSS inline, incorporado e externo. Coloco a extensão HTML, na verdade não preciso colocar a extensão HTML, porque o NetBeans já atribuiu. Lembrem, o HTML é para estruturar o conteúdo. Eu preciso criar a página HTML e o conteúdo que eu estruturar nesta página HTML que vamos personalizar. O NetBeans já criou a estrutura básica do HTML, doctype, indicando que a página utiliza o HTML. Também vou atribuir que o nosso projeto é Português Brasil. Atribuo também um title, atribuo o nome Selk, meta char set UTF-8, indicando que o nosso projeto vai ter caracteres especiais. Esse meta viewport é para identificar o tamanho da tela do dispositivo que o usuário está utilizando. Head, que é o nosso cabeçalho, e o body é o nosso conteúdo. Não vou colocar aqui div, apago esta div, coloco um H1, preciso finalizar este H1 e simplesmente coloco a frase: temos a solução que a sua empresa precisa. Vamos ver o resultado. Em função de ser um arquivo HTML, eu simplesmente clico 2 vezes para abrir o arquivo e temos o resultado. Temos a solução que a sua empresa precisa. Um H1, porque aqui eu atribuí o H1, com isso ficou um texto maior. Vamos também já colocar um P de parágrafo, isto é, estou atualmente somente utilizando o HTML para estruturar o conteúdo. Pego o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e vamos ter 2 parágrafos. Esses 2 parágrafos, eles vão ter o texto. Vou pegar o texto do Lorem Ipsum. Lorem Ipsum é um gerador de Lero. Pesquisei por Lorem Ipsum, abrindo o site. E em seguida, gerar 5 parágrafos e pego qualquer um desses parágrafos, por exemplo, esse daqui, copio esse texto, retorno no editor, colo o texto e vamos agora para mais um parágrafo, sendo esse texto aqui. Copio e colo nesse P de parágrafo. Vamos ver como estão esses 2 parágrafos. Ok, no entanto, queremos trabalhar com CSS. Primeiro eu vou começar a trabalhar com CSS inline. Quando eu falo CSS inline, significa que o CSS vai estar no próprio código. Começar com o body, vou atribuir um CSS inline, utilizo o atributo style e quero trabalhar com a cor de fundo. Coloco background color, NetBeans já auxilia e a cor que eu quero atribuir é 6495 ED
ponto e vírgula, não é necessário finalizar com ponto e vírgula, porque é somente um atributo, mas se tiver mais atributo, precisa separar pelo ponto e vírgula. E temos o azul, ok. Isso é o CSS Inline. Podem observar que o CSS é utilizado para estilizar a página. A mesma coisa aqui no H1. Utilizo o atributo Style e quero indicar que a cor desse texto, color, vai ser da cor vermelha. Observem que aqui na parte superior eu coloquei a cor em hexadecimal. Aqui eu estou colocando o texto, então a cor escrita em inglês. E também posso atribuir um background color para a cor do texto. Nesse caso vai ser o amarelo. Vamos ver se realmente vai ficar o que eu quero. O NetBeans já está apresentando que isso aqui refere-se ao amarelo. Aqui eu preciso colocar ponto e vírgula para separar um atributo do outro atributo. Vamos ver agora sim, cor vermelha, porque eu estou indicando color vermelho e background color, a cor de fundo amarelo. Esse resultado que temos aqui. Vamos acrescentar mais um CSS Inline, neste caso atribuo neste local, Style, e quero trabalhar com font size, o tamanho da fonte. NetBeans apresenta todos os atributos que eu tenho, fonte, font family, qual é a família da fonte, entre outros. Eu somente vou utilizar o font size e atribuo 17 pixels. É esse tamanho que eu quero de fonte. Vamos ver, anteriormente estava assim, vou atualizar. Agora a fonte já ficou maior. No primeiro parágrafo, no segundo não. Então significa que eu preciso colocar também agora no segundo parágrafo. No entanto, observe um problema. Se eu tiver mais parágrafo, eu preciso ir alterando parágrafo por parágrafo. Isso não ficou legal. Para isso, podemos utilizar o CSS incorporado e não CSS Inline. Porque quando eu coloco o CSS Inline, eu preciso colocar em todos os parágrafos ou em todos os locais. No entanto, vocês já sabem que vocês podem utilizar o CSS Inline. Eu vou criar um novo arquivo, na verdade eu copio esse 4, vou renomear para projeto 05 e não vai ser o CSS Inline, vai ser o incorporado. Abro já o arquivo e altero. Não vou utilizar este CSS que eu havia atribuído inline, eu excluo todos eles, porque agora eu quero trabalhar com o CSS incorporado, e não como implementamos anteriormente. Vou abrir agora este projeto 005 aqui no navegador, colocar. Não temos nenhuma personalização, somente a estruturação do HTML. E para utilizar o CSS incorporado, eu coloco aqui dentro do cabeçalho, utilizo a tag Style. Quem assistiu a aula do HTML viram que eu citei sobre a tag Style. Abro a tag Style e finalizo a tag Style. Eu quero personalizar a cor de fundo, e para personalizar eu posso utilizar a tag. Vou pegar a tag body, e em função de ser uma tag eu não preciso colocar nem ponto, nem hashtag, eu simplesmente coloco o nome da tag, abro a chave, fecho a chave e o atributo. Eu vou utilizar o atributo background color, vai ser a mesma cor, 64, 95 e D. Ponto e vírgula, vamos ver agora o resultado, a atualizar, deu o mesmo resultado, somente agora é um CSS incorporado. Também atribuo para este H1 uma personalização, abro chave e fecho a chave, utilizo o atributo, o mesmo atributo que utilizamos anterior, o color, que é o vermelho. E também vou ter uma cor de fundo em relação ao texto, e aqui vou utilizar o hexadecimal 00 CD ponto e vírgula para finalizar. Vamos ver o resultado. Agora o texto vermelho e essa cor de fundo que eu havia atribuído. E vamos personalizar o P de parágrafo. Lembram que antes, em relação ao P de parágrafo,
eu acrescentei aqui e aqui nos dois. Eu precisei acrescentar tanto aqui como aqui. Agora vamos ver o que ocorre se eu colocar o P de parágrafo e em seguida simplesmente colocar o font size. Eu quero o tamanho da fonte 22 pixels. Na verdade, coloco 19 para ter um tamanho razoável. Salvo, vamos ver o resultado, atualizando. E observem, ele atualizou nos dois parágrafos em função do P de parágrafo. Mas eu somente posso utilizar a tag? Não. Eu posso utilizar o atributo ID e em seguida atribuir um nome para o seletor. E coloco parágrafo 1, pego esse ID, parágrafo 1, simplesmente copio. Em função de ser um ID, eu coloco hashtag. Coloco hashtag, em seguida o nome, parágrafo 1, abro chave e fecho a chave. Vamos atribuir uma cor, color, e atribuir a mesma cor em relação que eu utilizei de fundo aqui. Hashtag, não esquecer do hashtag. Vamos ver o resultado. A atualizar, ele só atribuiu a cor de fundo para o primeiro texto. No entanto, essa cor aqui eu não consigo visualizar direito, não está bem nítida. Então, colocar 00FFD700. Vamos ver o resultado. Atualizando, temos este resultado aqui. No entanto, observe que ele somente personalizou o primeiro parágrafo, o segundo não, porque o primeiro parágrafo tem o atributo ID. Vamos colocar em relação ao segundo parágrafo, e ao invés de ser o ID, eu utilizo o atributo class, e vamos ter o texto parágrafo 2. E em função de eu ter utilizado o class, agora eu não utilizo o hashtag conforme eu utilizei anteriormente, agora é ponto. Colocando o ponto, o NetBeans já apresentou que eu tenho o seletor parágrafo 2. A mesma coisa, atribuo uma cor, coloco o hashtag, vai ser 00, nada de vermelho, do verde eu quero 64 e nada de azul. Vamos ver o resultado, atualizando a página, temos aqui o verde. É claro, essa personalização não está legal, é só para apresentar para vocês como trabalhar para personalizar a página. Fizemos em relação ao CSS incorporado, vocês viram a vantagem. Eu utilizei o P de parágrafo uma vez e ele já atribuiu em todos os parágrafos. Eu também acrescentei um seletor utilizando o hashtag, que refere-se ao ID, e também um seletor parágrafo utilizando o ponto, que refere-se ao class. Vamos criar agora um novo arquivo e vamos trabalhar agora com CSS externo. Altero aqui, que refere-se ao CSS externo. Para isso, eu vou criar um arquivo externo. Abrir o arquivo, vou excluir o CSS antigo, não vou utilizar. E aqui eu também excluo estes seletores, eu não vou utilizar. Vamos ver agora o resultado, ele vai ficar somente com o conteúdo estruturado, não vai ter nenhuma personalização. No entanto, queremos trabalhar com CSS externo. Se ele é externo, significa que eu vou criar um novo arquivo. Dou um Ctrl N, em seguida arquivo HTML, um arquivo CSS. Uma folha de estilo em cascata, é isso que eu quero. Next vai ser o nosso projeto underline 007, só para seguir a sequência, e refere-se ao nosso personalizado, nosso CSS personalizado. Não preciso atribuir a extensão, porque o NetBeans já atribuiu. Caso o editor que você estiver utilizando não colocou a extensão, você precisa colocar. Por exemplo, colocando aqui a extensão CSS. Não preciso no meu, porque ele está duplicando, observem a extensão. Finish, para finalizar, criei o arquivo. Agora, este arquivo personalizado eu preciso incluir no nosso projeto, porque este HTML ele vai utilizar este CSS. Eu preciso indicar que ele vai utilizar. Para isso, utilizo a tag link, em seguida rel. Eu quero trabalhar com uma folha de estilo, então
style sheet. Também atribuo um type, neste type que o nosso CSS é do tipo text CSS, e o nome do arquivo que eu quero abrir, href, finalizo já. Somente vou indicar qual CSS. É este arquivo CSS que eu quero abrir. Em função do nosso arquivo personalizado CSS estar no mesmo diretório, eu simplesmente coloco o nome do arquivo, mas se ele estivesse em outro diretório, você precisa indicar. Se você precisa subir um diretório, colocando 2 pontos e subir um diretório, ou, por exemplo, você precisa acessar um diretório chamado CSS. No meu caso, como ele está no mesmo nível, no mesmo diretório, eu não preciso nem subir nenhum diretório e nem indicar que ele deve acessar um diretório. Vamos agora implementar a personalização. Primeiro, vou utilizar esta tag body, conforme já utilizamos anteriormente. Não preciso colocar ponto nem hashtag. Lembram, conforme eu apresentei anteriormente, que quando é a tag eu não preciso indicar. Vamos trabalhar com a cor de fundo, vai ser o 00 e em seguida 76, ponto e vírgula. Vamos ver agora a cor que vai ficar, a atualizar, e temos o verde. E qual é a vantagem de eu ter feito externo? Vamos ver por quê. Vou criar agora uma nova página, CSS externo. Esse aqui vou alterar, então esse CSS externo vai ser a nossa página home e esse outro vai ser o CSS 8, CSS externo, e vai ser a nossa página contato. E essa página 8, ela vai ter a mesma personalização. Vamos ver, então aqui vou ter o CSS em primeiro, coloco aqui, depois vou ter a página 6, e a página 8. Vamos implementar um menu aqui bem simples. Lembram? Para criar um link, utilizo a tag A, href para indicar para qual local que eu quero redirecionar. Já finalizo essa tag A. Aqui eu coloco o texto, então vai ser a nossa página home. E a página home vai redirecionar para esse arquivo 6, projeto 006 e a extensão HTML. E vamos ter agora também em relação ao contato. Coloco aqui também o contato e o contato vai redirecionar para a página 8. Somente coloco aqui uma quebra de linha no primeiro, BR, também no segundo. Esse BR você nem precisa colocar o BR, você pode personalizar no CSS, mas aqui vamos estruturar com o próprio HTML. Colocar um HR. Isso aqui que eu coloquei na página home, também na página contato. Vamos ver se eu consigo navegar entre as páginas. Vamos ver, atualizar. Na verdade, agora é o 6 externo home, então eu preciso alterar o nome do arquivo. Estou na home, vamos ver no contato. Ué, manteve a mesma cor. Por que ele manteve? Isso porque os dois arquivos, o arquivo 8 está incluindo o CSS externo e a página 6 também está incluindo o CSS externo. Desta forma, você altera em um único arquivo, não quero mais essa cor, não é esse verde que eu quero. Vamos ver agora o que vai ocorrer. Atualizar, e já temos esse outro verde aqui, ou você pode fazer assim, apagar e colocar essa cor. Vamos ver o que ocorre. Temos um azul. Esse azul está tanto na página contato, mas aqui eu não consigo ver agora o link. Então vamos alterar que esse V azul não adequado. Vamos deixar este verde que eu tinha colocado anteriormente. Eu tenho na página contato o verde e na página home também o verde. Se eu quiser alterar o texto, esse título, na verdade na página contato vamos alterar esse texto. Página contato, então o H1 vai ser contato. Na aula de HTML eu criei aqui essa parte. Eu vou pegar o mesmo, que refere-se ao telefone e o WhatsApp.
É isso aqui. Assim fica mais fácil de identificar. Estou na página Contato, página Home, tenho Conteúdo. Mas o importante é você notar que eu consigo reutilizar o mesmo CSS. Eu crio um único arquivo e vou reutilizando. Imagine se tivesse, por exemplo, 20 páginas. Ao invés de você ir alterando página por página, o CSS, mesmo que seja incorporado ou inline, você altera em um único local e essa alteração repercute em todas as outras páginas. Isso seria o CSS externo. Portanto, nesta aula você já teve uma introdução ao CSS, como utilizar o CSS inline, colocar em linha, em seguida o CSS incorporado, sendo na página, no entanto, dentro do head. E nesse incorporado também apresentei como utilizar o atributo ID, o atributo class. O atributo ID eu identifico pelo hashtag e o atributo class pelo ponto. Isso aqui, a mesma ideia, eu posso utilizar no externo. E em seguida utilizamos o externo. Apresentei como incluir o CSS externo e simplesmente utilizamos aqui na personalização. Vamos também colocar um H1. Este H1 vai ter uma cor, color, conforme já estamos utilizando, 008B00, finalizo. Vamos ter também uma cor de fundo, background color, somente em relação ao texto, vai ser hashtag 7FFF00. Eu estou utilizando as cores hexadecimal. Vamos ver o resultado, já temos aqui. Vamos para o próximo, se refere-se ao nosso P de parágrafo. Abro o P de parágrafo, coloco o font size, quero trabalhar com o tamanho. Coloco 19 pixels, vamos ver o resultado, colocando, aumentou o tamanho do texto. Nesta aula você teve uma introdução ao CSS, agora pode retornar para a aula da Wikitec PHP que você estava assistindo.